Olá, eu me chamo Henrique, aqui seria o canal 2 de Prosa, tá? Um canal voltado para falar sobre literatura. Gostaria com esse vídeo aqui iniciar uma série de outros vídeos falando de literatura, não com uma abordagem técnica, né, ou até mesmo crítica de literatura, trazer aspectos técnicos das obras, que eu acho que não é o que mais importa para as pessoas, né? Também não para mim, porque eu não gosto de ler um livro simplesmente para ler uma crítica literária. Apesar de eu gostar muito de crítica literária, certo? Eu gostaria de iniciar aqui, nesse vídeo, um quadro que seria de leitor para leitor. Ou seja, seria eu como leitor, falando para as pessoas que estão nas suas casas, como que eu entendo os livros, né? Não somente de uma forma mais crítica, até mesmo trazendo opiniões de críticos famosos, apesar de que algumas vezes possa sim ser interessante, né? Eu creio que, por exemplo, você lê Dostoiévski sem ler uma crítica literária de Joseph Frank, para mim é loucura, certo? Não porque você não possa ler o livro, porque eu comecei a ler Dostoiévski quando eu tinha 15 anos, não entendi muita coisa, obviamente, né? Da mesma forma que eu li Tolstói, também não entendi muita coisa. Somente com o tempo que eu fui entender algumas coisas, graças à ajuda de outras pessoas, críticos literários, certo? E também na minha própria experiência. O que, ao meu ver, é muito mais importante na hora de uma leitura. Né? Você conseguir reconhecer a vida daqueles personagens na sua própria vida ou na vida das pessoas ao seu redor. Creio que a literatura nunca vai ser, nunca foi, né, tirada do vácuo. Ela sempre foi um espelho, como diria do Stendhal, né? Um espelho que passa na vida das pessoas e reflete como que ela é, certo? Gostaria de começar aqui falando de um escritor com quem eu tive contato há um tempo atrás, na verdade, que mais de 6 anos. Eu tenho 26 anos atualmente, comecei a ler livros quando eu tinha 14. Eu nunca fui um leitor, na verdade, eu não gostava de ler livros. Na escola eu lia por obrigação, quando eu lia, na verdade, né? Até hoje eu me lembro de que quando eu estava no ensino médio, minha professora de língua portuguesa me pediu que eu lesse o livro Sagarana do Guimarães Rosa. Eu não li o livro, eu peguei um resumo na internet, assisti ao filme A Hora e a Vez de Augusto Matraga, né, por aí, para fazer o trabalho, ganhei 6 de nota, só pra passar mesmo. Depois que eu completei o ensino médio, eu li o livro e gostei pra caramba. Foi um dos melhores livros que eu já tinha lido na minha vida até então, certo? Então eu creio que assim, eu nunca fui aficionado por literatura, até que a literatura teve realmente um ponto de contato com a minha vida. Creio que até hoje ler Dostoiévski para mim é muito mais entender como eu sou do que necessariamente um trabalho na faculdade, uma forma de passar num vestibular, etc. Certo? E um dos escritores que eu li há muito tempo foi Virgil Georgiou. Ele é um escritor romeno, tá? Ele já morreu. Ele nasceu no século passado, tá? Antes do período da Segunda Guerra Mundial. Por ser romeno, ele acabou tendo muitos problemas ali com tanto com o regime soviético, né, da Rússia. Não sei se na época era soviética ainda. Acho que era, né? Enfim, tanto com o governo soviético, porque esses foram os invasores, digamos assim. E então, naquela época, o governo da Romênia era mais fascista. Então, ele teve esses dois problemas. Teve tanto problema com a invasão comunista, né? Do que quanto com o governo fascista, que aliás, de certa forma, acabou passando pro lado dos comunistas de qualquer forma, né? Não adianta nada. Enfim, Constantin Virgil Georgiou, acho que se não pronuncia assim, tá? Ele foi um escritor muito reconhecido no século passado. Ele escrevia muito sobre a sua experiência, própria experiência de vida nesse período de guerra e o no pós-guerra. Né? Se você for ver, por exemplo, o seu livro mais conhecido, que é a 25ª Hora, ele fala muito de como que era a vida ali no exército da Romênia, como que foi também depois desse período. Tem outros livros aqui também que eu tenho, né, comigo.
eu pegar aqui. Eu tenho A Única Saída, certo? É um livro onde ele mostra a história de dois personagens, um que foi para a Rússia e acaba se tornando membro do Partido Comunista, né? E o outro ficou na Romênia e teve uma vida mais parecida com o Virgil, desculpa. Eu tenho Os Sacrificados do Danúbio, Fome de Milagres e também tenho A 25ª Hora. Infelizmente, no Brasil não tem muita edição desse escritor, né? Porque ele caiu no esquecimento, por um motivo que eu explicarei mais tarde, certo? Porém, eu acho que é um autor muito importante, tanto para mim, para minha vida, né? Quanto também como até mesmo uma obra sociológica ou histórica. Porque muito que ele conta ali realmente aconteceu. Ele viveu na pele o que aconteceu ali, certo? Enfim, ele foi instrutor romeno, saiu durante a Romênia ele fez faculdade, ele já publicava poemas por lá, ganhou inclusive um prêmio muito importante de poesia, certo? Em seguida ele acabou vivendo na França, como muita parte dos escritores romenos foram para a França. Ele publicava livros em romeno e em francês e posteriormente acabou se tornando padre da Igreja Ortodoxa. Algo que recorrentemente aparece em sua obra é sempre um padre que tem uma presença muito forte, uma figura paterna muito forte nos seus livros, né? E hoje eu gostaria de começar falando sobre o homem que viajou sozinho. Essa edição aqui é da livraria Bertrand, se eu não me engano até portuguesa, não é nem brasileira. Eu comprei em sebo, que, novamente, como eu disse, não há edições no Brasil. Eu creio que há uma edição da 25ª Hora, que é o livro mais famoso dele. Os outros livros não são tão conhecidos assim, então você tem que recorrer a qualquer tipo de sebo. Maiormente, uma estante virtual, né? Não tem uma escapatória, certo? Eu creio que esse livro aqui ele é importante pelo seguinte, certo? Há várias formas de você interpretá-lo. Tem acho que a mais básica, que é seguindo o título, que é o homem que viajou sozinho. É só de um rapaz romeno que sai da sua província, vai para a capital, estuda, por causa da guerra tem que servir o exército, serve o exército, depois sai do exército, tem que viver toda aquela vida conturbada, né? E, infelizmente, como ele saiu muito cedo de casa, né, deixando seu pai, que era um padre, e a sua família, ele sempre estava só. Ele se sente muito só durante a vida dele. Ele sempre viaja só, ele vê outras pessoas também que estão sozinhas na vida, morrendo. Tem uma situação quando ele estava no exército, se não me engano, como repórter, ele vê um homem num ambiente onde seria destruído pelo exército e ele simplesmente não queria sair. Ele tinha cansado de ficar sozinho, aquele homem, né? E o nosso protagonista chega uma hora em que ele simplesmente, o Matsi, simplesmente chega e fala assim: eu não quero mais viajar sozinho, eu quero ter alguém do meu lado. Ele tentou ter algumas mulheres na vida, mas não deu certo, infelizmente. Toda vez que ele tentava ter uma relação com alguém, sei lá, ele era perseguido, né? Ele estava na Tchecoslováquia, se não me engano, e acabou tendo que sair fugido porque ele foi reconhecido como ex-membro da Romênia, né? Um habitante da Romênia. Enfim, chega uma hora que ele também recebe um processo na França, acaba tendo que fugir de novo. Uma hora ele cansa de ficar sozinho e ele decide que ele quer viajar com alguém. E o livro acaba justamente com isso, ele morre, né? Quando ele decide não querer mais viajar sozinho, ele simplesmente morre, né? Então seria assim, entender que nesse século, infelizmente, as pessoas estavam muito sozinhas umas com as outras. Não tinha ninguém com quem confiar, com quem viver. Era uma época solitária, né? Uma leitura possível. Foi uma leitura que eu fiz há muito tempo. Acho que é a primeira que bate na sua frente, né, quando você lê esse livro. Não é uma leitura ruim, não é uma leitura errada, nem certa. É uma leitura possível, creio eu. A segunda leitura que eu faço de hoje em dia, né, é pelo seguinte. O Virgil Georgiou, quando estava na França, ele ficou muito famoso. E
sabe que quando a pessoa é famosa, ela acaba sempre recebendo uma certa perseguição, né? As pessoas vão investigar seu passado, ver como que você era, o que você tinha falado antes, né? E ele acabou publicando, quando morava na Romênia, né, na época do governo fascista, certos elogios ao governo fascista. Né? Não elogio da teoria fascista, mas simplesmente porque ele elogiou o trabalho do governo em proteger as igrejas contra os ataques de judeus, né, russos. Isso também está aqui nesse livro, tá bom? Ele, como repórter, relata isso, escreve contra esses abusos, né? E na época estava certo, né? Ele viu o ambiente dele, familiar, o ambiente em que ele cresceu, sendo destruído por pessoas fanáticas. É só por isso. E por causa desse elogio, infelizmente ele acabou sendo perseguido na França, né? Que não pegava bem, né? Como ele diz no próprio livro, em casa de enforcado não se fala de corda. Ele acabou nunca falando realmente disso pra ninguém, ele escondeu. Não sei se foi por algum motivo de astúcia ou simplesmente é porque ele não queria ser deseducado, deselegante. Enfim, quando descobriram esse passado dele, ele acabou sendo perseguido da França. Ele acabou recebendo um cancelamento, o pessoal falaria hoje em dia, né? Porque ele meio que elogiou aquele governo ali, por mais que tenha sido uma ação individual, não o governo em si, certo? Nesse livro é exatamente a mesma coisa, né? Ele, enquanto repórter, tinha sim elogiado esse combate fascista, aqueles ataques dos judeus russos às igrejas ortodoxas, certo? E o que ocasionou um certo desconforto, né? Na elite francesa da época. Ele acabou sendo perseguido. Ele não entendeu o porquê tinha sido perseguido, porque ele realmente fala assim, ó, não entendo porque vocês estão me perseguindo, porque era verdade, né? Eu vi igrejas sendo destruídas, pô, eu não vou falar que era algo bom, né? Só porque eu sou antifascista ou antinazista, né? Inclusive o Virgil Georgiou foi acusado de fascista, nazista na época, né? Mesmo que ele não tenha defendido as ideias nazistas. Enfim, novamente, aqui não é a intenção defender esse nazismo ou fascismo, certo? É entender o porquê ele fez isso. Ele fez isso porque houve um certo ataque à comunidade dele, às igrejas, às pessoas próximas a ele morreram devido a esses ataques. E quem o protegeu naquela época, naquela situação individual, foi o quê? O governo fascista. Né? Se tivesse sido outro governo, ele teria elogiado outro governo. Simples. Bom, mas o que eu quero falar é o seguinte. Eu queria que as pessoas no Brasil parece um pouco de tomar muito partido e entender melhor o que as outras pessoas querem falar. Né? Como o Matsi queria falar aqui, ele não queria defender o nazismo nem o fascismo. Ele simplesmente elogiou um ato individual. Né? Entender que na história humana não tem demônios, não tem o certo e o errado, não tem o bem lutando contra o mal, o maniqueísmo chulo, na verdade. Quero dizer é que tentar sempre ter um pouco mais de empatia pelo outro. Né? E também entender que até mesmo uma pessoa considerada muito ruim, né, pode ter momentos de bondade. Né? E ele escreve isso aqui no livro. Eu tenho uma frase que eu queria compartilhar com vocês, que eu creio que resume muito bem o pensamento dele. Né? Não só do Matsi, como também do Virgil Georgiou. Que seria o seguinte, deixa eu pegar aqui rapidinho. Ele falando: se acha um livro belo, leio-o com prazer. Falo dele com elogio, gosto dele e dou-lhe um lugar de honra, sem querer saber previamente o cadastro do seu autor, disse Matisse. Ou seja, não queria saber se era nazista, comunista, direitista, esquerdista, né, petista, bolsonarista. Se um livro me agrada, e se depois venho a saber que o seu autor era um impostor, continuo a gostar do livro. Gosto de um belo quadro, mesmo que quem o pintou seja um ladrão. Sinto-me até felicíssimo por saber que um desqualificado pode elevar-se a uma condição superior e criar uma obra-prima. Gostei da obra de Gide, antes e depois de saber que era invertido. Gostei dos versos de Verlaine,
menos depois de saber que estivera na cadeia e que maltratava a mulher, né? Novamente, ele não está dizendo que ele apoia, né, o Verlaine porque ele matou a mulher. Ele reconhece que a obra dele foi boa e por isso, né, ele continua a ler. Como, por exemplo, tem um dramaturgo muito importante na história da literatura, o Luigi Pirandello. Ele era fascista. Você vai deixar de ler as obras dele porque ele é fascista? Até hoje eu gosto muito ainda do livro dele, O Falecido Matias Pascoal. É um excelente livro, né? 6 personagens à procura do seu autor, de um autor. Excelente livro. Não tem por que eu jogar na lixeira porque ele teve uma ideia torta na vida dele, ou sei lá, porque ele roubou doce na doceria. Pô, não faz sentido, né? E gostaria de estabelecer isso, né, tanto no meu canal como até nas posteriores conversas que eu tiver, quem sabe se funcionar esse canal, né, com meus assistentes, de que aqui é um lugar para debater, conversar, não é para ficar acusando ninguém, para tomar partido. Talvez você pode tomar partido de, gostei ou não gostei, mas fale por que você não gostou, certo? É assim, não só ter empatia pelo outro, mas também saber conversar e discordar, né? Para discordar, você precisa saber o que o outro tá falando. Não simplesmente virar ali e falar assim, não, discordo. Não, você é burro, cala a boca. Certo? Queria que por hoje vai ser só isso, tá? Eu não queria fazer um vídeo muito longo. E esse vídeo vai ser bem amador mesmo, porque eu queria que fosse um pontapé inicial. No próximo vídeo eu tentarei fazer algo melhor. Infelizmente meu webcam tá uma bosta, então não consigo ter uma qualidade de vídeo melhor do que isso, certo? Não sou muito bom com edição de vídeo. E também, o mais importante, eu só queria fazer esse vídeo como pontapé inicial. Eu queria fazer por fazer, porque sempre é mais importante o primeiro passo. Os outros são mais fáceis, né? Depois você faz o primeiro, o segundo é mais fácil. Tá bom? Eu queria manter esse quadro de leitor para leitor com vocês. Eu gostaria de na próxima semana trazer um livro diferente, do escritor François Mauriac. Ele foi um escritor católico do século passado, muito importante na França. Também era muito lido aqui no Brasil. Infelizmente não é tão lido assim. Eu acho que tem livros ainda à venda, mas não são tão populares, tá bom? Eu vou trazer um conto que ele escreveu em Trois Récits, 3 histórias, que se chama Coup de couteau, golpes de faca. Infelizmente não tem tradução, pelo menos eu não achei. Eu vou tentar traduzir esse conto, tá? Trazer para vocês, vou conversar sobre o conto com vocês e sempre trazer o conto, a literatura para a nossa vida, né? Como que eu posso encaixar a literatura na nossa vida? Que o mais importante na literatura, até mesmo uma série de TV, um desenho animado, você tem que trazer para nossa vida, não é uma coisa abstrata, não é fora da nossa realidade, pelo contrário, ela tem a ver com a nossa vida, certo? Então, obrigado por quem assistiu, espero que você tenha assistido de uma forma empática, né? Peço desculpa novamente pela qualidade do vídeo, eu sei que tá um pouco ruim, tá? Mas é bem melhor do que eu ter usado a minha webcam, usei meu celular. Creio que no próximo vídeo não prometo, mas tentarei ao máximo trazer uma câmera melhor e com um microfone melhor. Eu tenho um microfone melhor aqui, porém não consigo usá-lo no meu celular, infelizmente, tá? Se você gostou da ideia do livro, desse quadro, espero que você dê um like, se inscreva, mande um comentário. Eu acho que até o seu comentário é muito melhor pra mim do que um like. Eu quero saber a sua percepção de mundo, o que você acha do tema. Se você já leu o escritor, fale pra mim o que você pensa dele. Não tem certo ou errado. Eu quero saber a sua leitura, como isso se encaixa na sua vida. Tá bom? Isso é muito mais importante do que você descobrir que ele está no pós-modernismo, ou ele é um escritor realista fantástico, baboseiro de acadêmico, tá bom? Eu sou aluno de letras, sei como que é, gosto de estudar crítica literária, porém, aqui é uma conversa de um leitor para outro leitor, tá bom? Obrigado e até mais.